Vou começar assim a falar um pouco sobre a sua pergunta, a parte que eu me lembro, né? Que você tocou num ponto assim, que eu acho instigante, que foi uma coisa que ao mesmo tempo limitou a gente, mas fez com que a gente tivesse que nos propor a se deter em um aspecto, porque a gente tinha compreensão dos aspectos mais peculiares da cultura, da região, de todo o imbróglio político, religioso, e sabendo que a proposta era um curta, né? E o trabalho de Rogério tem essa proposta de internalizar mais e por essa veia mais política, de aproximação, mas a gente tinha essa limitação e a gente focou mais no aspecto, a nossa proposta foi mais partindo de uma premissa de Rogério, que surgiu nos contextos de conversa nosso, que era de uma relação, de uma similaridade que ele percebia nas vivências dele, de aspectos arquitetônicos e urbanísticos entre essas duas realidades. Então, a gente, a partir daí, através desse olhar fotográfico de Rogério, a gente se propôs a fazer essa vivência lá em Salvador, mas sabendo que poderia ser qualquer periferia brasileira. Não tem... Mas se Fabrício quiser completar. Só para completar mesmo, Rogério é um cara que é um fotógrafo de Piauí, interior da Bahia. Ele tem um trabalho fotográfico em livros, lançado em livros, né, com povos em luta. É uma ação que ele faz por paixão. O Rogério é um cara que não tem uma visão estética, ou ele vai por paixão, ele se envolve com a causa. Qual é o método dele? Não tem. Ele vai para a Palestina, convive com os palestinos. Ele esteve também com curdos. Ele esteve com os zapatistas no México. Ele esteve com sarauís no norte da África. Então, ele olha povos em luta por autodeterminação e tem um trabalho que ele chama de existências e resistências. Numa de nossas conversas, ele se conheceu e tal, ele falou isso que Mel já explicou, que ele falou, quando eu estava na Palestina, os campos de refugiados na Síria, na Jordânia, né, eram idênticas às favelas no sentido arquitetônico, com todas as diferenças culturais evidentes, né, mas arquitetônico sim. Então, o nosso desafio foi partir de uma premissa, né? O filme tem uma premissa e a gente tentou construir algo que, a partir de uma premissa envolvendo a realidade brasileira, né, através de fotografia da fotografia de Rogério, também passasse um lugar do cinema, porque a gente alinha ali fotografia e faz analogias, né, entre Brasil e Palestina, mas também entre fotografia e cinema, entre imagem em movimento e imagem fixa, né, e a nossa proposta foi fazer um filme que, a partir dessa premissa, desenvolvesse na nossa realidade brasileira outras dimensões. Acho que isso aí eu quero que o público fale depois. O conflito não diretamente abordado, talvez resumindo bem, foi mais ou menos isso. Os muros, eu acho que os muros são simbólicos. Os muros não estão necessariamente tem muros simbólicos, mas tem muros reais ali. A favela é um gueto no Brasil. E talvez complementando essa resposta, eu acho que a gente está num mundo hoje, o Brasil hoje está reduzido, desculpe a franqueza, a tagarelice política. E a gente quer cobrar até, sabe, o culpado é o Congresso, o culpado é... A sociedade se exime de tudo hoje em dia. Ela quer que o cinema faça, ela quer que o Congresso faça, ela quer tudo dela, né? Cadê? O impacto tem que estar na sociedade. O cinema, um cinema sobre o olhar. Quem é que não sabe que na favela existe a violência? Hoje no Brasil. Depois que nós filmamos o Muros no Nordeste Maralento, teve uma chacina de 9 pessoas de menores de idade. Né? Nós fomos expulsos da favela 3 vezes por causa do tráfico e fomos ameaçados pela polícia. Não diretamente, mas ficaram querendo criar dificuldades. Eles acham que a gente estava filmando algo denuncista, né? Então, a dificuldade com a polícia, para mim, foi mais dramática do que com qualquer situação com os moradores e até com o tráfico de drogas, os criminosos e tudo mais. Né? Então, assim, no Cabula, teve uma chacina de 12 pessoas
Né? Para dramatizar o caso, o governador, que é do Partido Trabalhista, de esquerda do Brasil, disse assim: parabéns, policiais, um policial é isso, é igual artilheiro na cara do gol, tem que acertar. Os policiais foram ano passado, os policiais foram já julgados e absolvidos. Foi esse ano. Não, foi ano passado, não. Foi esse ano. Os policiais já foram julgados e absolvidos. O governador não atendeu nem a família, e não atendeu a Anistia Internacional, nem nada. Agora, se você ligar a televisão aqui na Bahia, você vai ver tiroteio e morte, cadáver e preso sendo entrevistado todo dia. Quer dizer, eu acho que a questão não está em mostrar diretamente ou não mostrar diretamente. Né? Ah, sim. É porque eu vou completar respondendo e emendando a pergunta anterior, vou tentar ser bem breve, sobre que refugiado é esse, né? O que é que está acontecendo realmente, né? Porque que condição de refugiado há no favelado e em relação a um palestino no campo de refugiado, né? É uma guerra que está acontecendo no Brasil? Não, na minha opinião não. Na minha opinião não é uma guerra. Uma guerra é outra coisa. Uma guerra tem inimigos mais claros. Entendendo? O que é que está acontecendo na favela? A polícia pode chegar na favela e fazer essas chacinas e não acontecer muita coisa. Inclusive foram absolvidos os policiais, a questão sai de pauta, né? E é o Estado que foi responsável, né, de alguma forma, porque a polícia militar hoje é um problema que transcende os governos, né? E a questão social no Brasil é uma questão de muros literais. No Rio de Janeiro está se construindo muros nas favelas, muros simbólicos também. Estão abordando ônibus e tirando as pessoas de dentro porque elas estão indo para a praia. Será que isso não é um muro? Então, assim, o que é que o Muros quis colocar em termos de cinema, né, foi uma proposta de olhares, porque o cinema, a gente tem que passar uma visão do cinema ali e também uma visão de mundo, né? Qual a visão de mundo que aparece ali? O que é que o Muros pretende passar, enquanto nós, como autores, por exemplo, quisemos passar, ao não mostrar, por exemplo, pessoas armadas que nós vimos, ao não mostrar, por exemplo, sequer a presença ostensiva da polícia, que tinha, né? Tivemos vários. O Rogério mesmo tem registro de pessoas armadas atirando na Palestina. Ele tem fotos disso. Nós não usamos. Nós não usamos as fotos de Rogério que ele publicou em livros. Nós usamos as fotos que ele nunca publicou. Em contatos guardados, 10% das fotos são publicadas. 90% são fotos inéditas de Rogério que nós pegamos dos arquivos dele e selecionamos. Né? Então foi um trabalho muito de filme aberto. Um filme que não é historicista, um filme que ele não é político sequer, na nossa opinião. Assim, a gente discute muito filme. Que ele gere efeitos políticos e que ele transforme, por exemplo, uma sala como essa num ambiente de discussão política, isso é claro. Isso é muito bom para a gente, assim, na nossa opinião. Mas o Muros é um filme que tem preocupação com a forma e com a visão de mundo para o Brasil atual, contemporâneo, para a sociedade chamar para si. Inclusive a sociedade que vai para o cinema, ou que discute cinema e que são ligados em cinema, em arte e cultura, né? Que tem muita gente aí atuando em várias frentes na sociedade preocupada. O Muros é um filme que vem propor, assim, é um filme aberto, que vem propor uma reflexão de Brasil contemporâneo, que eu acho que não é novo e vai ficar. Entendeu? Está começando, a gente tem muita coisa para fazer, assim, que não é cobrando, né, de determinadas esferas políticas, da crise da representação. Eu acho que nós, enquanto sociedade, exigimos muito, criando nossas caveiras, né? O alvo do momento é Cunha, que é um cara que deve ser excluído da política, mas está lá. Não é tão simples assim. O problema não está resumido na personificação, né? Então, Salvador é, assim, como qualquer cidade brasileira. Geograficamente, Salvador é diferente de São Paulo. Nós apresentamos isso em São Paulo, gerou uma discussão muito boa, mas o Rio, por exemplo, tem uma geografia mais parecida com Salvador. É muito mais visível. As favelas são encravadas em zonas centrais da cidade. O Nordeste Amaralina tem 80 mil habitantes e é encravado em Salvador, assim, numa zona que liga os principais pontos da cidade. Né? Então, assim, quer dizer que aquilo ali não é um gueto, aquilo ali não é um muro enorme, porque a polícia ele pode matar sem maiores consequências sociais, políticas, jurídicas, enquanto se isso acontecer em outra classe social,
né? As consequências são totalmente diferentes, simbólicas, materiais e reais e jurídicas e tudo mais, e até governamentais, eleitorais e tudo mais. Então os muros são simbólicos nesse sentido mais extenso. Só um comentário antes de passar para a Mariane. É o seguinte, eu acho que a gente tem que se preocupar com os muros mentais também. Porque senão a gente pode cair no risco de um debate sociológico. E nós não somos especialistas nisso, né? Para dar opiniões sobre, né? A realidade prescinde da sociologia. Então eu chamo a atenção para a linguagem. Né? E se a gente for lá atrás, no Mayakovsky, nos anos 20, ele dizia que não existe conteúdo revolucionário sem forma revolucionária. Então acho que a gente tem que pensar no método, além do tema também. Né? O método, a forma como se filma, né? Que se olha, né? Para romper esses muros que nós temos mentalmente também, né? Esquemas narrativos fossilizados, né? Inculcados por um tipo de educação visual que a gente reproduz, sobretudo o documentário que supervaloriza o tema e ignora o método, né? Que fica nessa cultura da tentativa de esgotar o assunto, da completude, né? De não fazer que o espectador seja ativo e seja só se saciando de informação, né? O Godard fala que enquanto o cinema produz memória, a televisão produz esquecimento, né? Por esse excesso. Então acho que é interessante a gente pensar, e nós estamos aqui no espaço ideal, né? Para pensar a linguagem, né? O ato político é você como enquadrar, como você colocar a câmera, né? Como você construir a montagem, né? Como trabalhar a dialética, né? na construção, né? Como fazer um filme mais aberto e não apenas reproduzir um modelo publicitário, né? Que sempre tem uma finalidade, seja de direita ou de esquerda, mas você ser induzido, né? Por um determinado raciocínio. Enfim, então eu queria chamar a atenção para isso, que às vezes a gente pode descambar também. Que nós todos estamos ávidos, né, para transformar o país, né, para reagir, mas a gente precisa pensar na linguagem, sabe, para fazer um cinema que transcenda, né, e não fique, né, na sombra do sobre. Perfeito.